Então, esse é o exercício 32B. Tá. Isso aqui é da parte de função. Então, deixa eu mostrar um trem para vocês. Primeira coisa que você tem que partir é da ideia que tanto a função seno e a função cosseno, elas têm imagem variando de -1 a 1. Bruno, isso é muito louco. O que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer aquela parada assim, ó. Lembra quando a gente construía, então, o ciclo trigonométrico, tá aqui, o eixo do cosseno, eixo do seno. A gente partia da nossa definição que isso aqui, o ciclo trigonométrico, ele era uma circunferência de raio 1, na verdade, centrada na origem de um plano cartesiano. Então aqui é o eixo x, que é o eixo do cosseno, cosseno com sono deita, eixo y, eixo do seno, seno sem sono em pé. E aí, malandro, esse raio é 1, tá certo? Como qualquer ponto dessa circunferência unitária. Peraí. Caracoles, moleque, você viu? Igual o Saúde, Batman. Murilão. Precisa, né? Então, como qualquer ponto aqui, ele da circunferência tem uma coordenada, né? Então, esse ponto A, eu vou chamar de ponto A, ele tem uma coordenada que ele é 1 e 0. E esse ponto aqui, bem, não vou dar nome para ele, mas eu vou dizer que a coordenada dele é -1 e 0. Tá aí, ó. O que eu quero mostrar com o ciclo trigonométrico e esse desenhozinho que eu estou fazendo para vocês? Que qualquer arco, velho, que a gente tiver aqui, então tá aqui um arco θ, desse jeito, né? Esse é o arco θ que eu estou me referindo. Esse arco θ, ele vai ter um correspondente aqui no eixo x, que vai ser o valor do cosseno desse θ. Não é isso? É assim que a gente analisou o ciclo trigonométrico. Então, esse arco, tá aqui θ, o seu valor, a sua coordenada x, vai nos dar o cosseno. Assim como a coordenada y vai dar o seno desse θ. Eu poderia escrever, então, esse θ como sendo esse ponto aqui, como sendo o cosseno de θ e o seno de θ. Então, como esses valores desses arcos vão estar variando nesse intervalo, a gente diz, então, que tanto seno de um ângulo qualquer θ, como cosseno de um ângulo qualquer θ, tem que variar de -1 a 1. É só isso que a gente tem. Só de -1 a 1. Simples assim. Fechou? E aí, para resolver esses exercícios, o que a gente vai fazer é isso, além de analisar, ou melhor, algo semelhante a isso, analisando os intervalos que a gente tem. Então, para eu poder dar um toque para vocês nesse início, eu vou fazer o A primeiro, para depois fazer o B e assim por diante. Por exemplo, no A, ele fala assim, ó, o cosseno de x, ele é 3 menos o m. E ele fala que esse x, ele é um arco que está variando do 0 até o π sobre 2. O que a gente vai tirar de informação disso? Vai tirar assim, tá, a gente está trabalhando com o cosseno. Cosseno é o eixo x. E esse arco que a gente está falando, ele está só aqui no primeiro quadrante. Ele vai do 0, não pode ser o 0, ele começa aqui, então, a partir do 0, 0 em diante, e vai até o π sobre 2. Π sobre 2 também não entra. Não entra nem o 0, nem o π sobre 2. Beleza, então é só o primeiro quadrante. No primeiro quadrante, o cosseno ele pode variar de que valor? Nesse primeiro quadrante. O cosseno desse ângulo θ, ele pode variar de 0 a 1. Mas olha que loucura. Ele varia de 0 porque aqui seria o 0 quando ele é π sobre 2 e ele pode ser 1 quando ele estiver aqui no ângulo 0. Então isso é muito louco de entender. Não sei se vocês entenderam. O intervalo de ângulos vai de 0 a 90, que é o primeiro quadrante, e os valores que o cosseno pode ter são esses que vão de 0 a 1, onde o 0 é quando ele for 90 graus e o cosseno vai dar 1 quando ele for 0 graus. Fechou?
Então a gente vai pegar o seguinte, olha, esse cara que está aqui, 3 menos o m, ele tem que estar nesse intervalo que vai de 0 a 1. Deixa eu falar uma parada para vocês. Se, por um acaso, isso aqui tivesse assim, com maior igual, aqui você ia colocar também maior, menor igual. Olha o que eu vou fazer. Olha que loucura, olha que loucura. Não tem nenhum desses, né? Mas olha só, se tivesse assim, aqui ia ter que ter o igual. Vê se vocês entenderam o porquê. Se o x pudesse ser zero, como eu estou te afirmando aqui, se ele pode ser zero, o valor do cosseno pode ser 1. Entenderam? Se eu mudar isso aqui, por exemplo, se eu colocar agora aqui, opa, mudei a cor. Se eu colocar aqui, ou seja, se o ângulo puder ser π sobre 2, o cosseno, ou o valor do cosseno, pode ser zero. Tá bom? Então esse é o detalhe desse exercício. Bem, deixa eu tirar, que não tem. E agora como é que a gente... Ô, Oi, Murilão, não entendi não. entendeu não? Não entendi, por quê? Tá, porque assim, ó, deixa eu pegar o amarelo de novo, vamos começar assim. É... Bem, eu vou começar meio ignorante, que é assim, se eu colocar o igual nos dois, né, perceba que isso aqui eu estou me referindo a ângulos, por exemplo. Eu vou do 0 ao 90, tá bom? Então, se o 0 puder entrar, assim como o 90, eu posso ter esse cosseno valendo 0 e 1. Por quê? Porque se o ângulo 0 entrar, quanto é o cosseno de 0? O cosseno de 0 é 1. Então ele pode entrar. Se eu tiver o 90 no intervalo, se eu tiver o 90 aqui, se ele puder ser 90 graus, então o valor do cosseno pode ser 0. Então eu coloco ele aqui. Tá certo? Agora, dá uma olhada. Se eu colocar individualizado, por exemplo, se eu colocar só no 0, esse igual vai só no 1. Exatamente pelo motivo de que, Ah, tá, entendi. entendeu? Se o ângulo é 0, o cosseno é 1. Então só ele entra. Sacou? Só ele vai entrar. Entendido? Boa. O que eu vou fazer? Como é que eu mexo nessa inequação? Vocês lembram como é que mexe com essa inequação? Eu tenho que, de alguma forma, isolar esse m. Então eu vou dos dois lados adicionar menos 3. Ô louco, Murilão, como assim? Eu vou somar menos 3 em os termos, não, em todas as partes aqui dessa inequação. Então, menos 3 mais 3 menos m, que é menor que menos 3 mais 1. Então, em todo mundo eu somei menos 3. Por que eu somei menos 3? Ora, para assumir com isso aqui. E aí tem uma inequação que é menos 3 menor que menos m menor que menos 2, porque meu objetivo é sempre isolar o m. E aí, como eu quero m, não quero menos m, eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. Ok. Lembra do que acontece quando a gente multiplica uma inequação por menos 1? O que vai acontecer com a desigualdade? Ela inverte m2. Que aí, como a gente não é chinês, para ir de trás para frente, de frente para trás, coloca assim, ó, 2 menor que m menor que 3. Fechou? Essa aqui a gente resolve esse tipo de inequação. Vamos ver a B. Vem ver a B. Na Ô, B... Murilão, Oi. não entendi não ali, ó. Por que você colocou 0 menor que 3 menos m menor que 1? Porque o que eu sei? Eu sei que o valor do cosseno, por causa desse intervalo, ele tem que variar de 0 a 1. E aí ele me disse que o cosseno vale 3 menos m. Aí no lugar do cosseno eu coloquei 3 menos m. Ah, tá. Aí você subtraiu menos 3 deles, menos 3, por que subtraiu menos 3? Porque eu quero isolar o m. Eu quero isolar o Ah, m. O que você poderia fazer também aqui, que também daria certo, o Ian, é que ele não fica agilizado. Mas funciona lindo, que é assim, ó. Resolve separado. 3 menos m. E aí você resolve essa inequação.
sacou? Esse menos m ele vai para lá, m é menor do que 3. E lembra que você tem que resolver o outro, que é 3 menos o m, ele tem que ser menor do que 1. Você viu o que eu fiz? Eu resolvi esse pedaço, agora eu estou resolvendo esse pedaço. Como eu faço isso? Mesma coisa. Passo o m para lá, 1 para cá, 2, né? Vai ficar 3 menos 1, menor do que m. E aí você junta todo mundo. Juntando esses aqui, coloca o m, aí você coloca 2, né? Que o m é maior do que 2, mas ele é menor do que o 3. Tá aí. E aí dá a mesma resposta daqui. Ah, entendi. Então, o objetivo desse é só você deixar o M isolado? É, porque você quer saber para que valores de m, né? Essas igualdades são possíveis. Entendi. Achei que a gente ia resolver isso daí. Eu fiquei meio em choque, porque eu não consegui pensar em nada. Isso aqui é um exercício clássico dessa parte de trigonometria, assim. Vocês só vão ver isso em trigonometria. Quando vocês estavam no primeiro ano, vocês chegaram a resolver inequações desse jeito aqui, sabe? Mas é como se fosse um prep para esse momento, assim, um preparativo para esse momento, porque isso aqui é bem característico desse conteúdo de trigonometria. Porque você está fazendo como se fosse uma análise do domínio dessa função, assim. Né? Que valores de x você pode ter? Então, esses valores são. Então, desculpa, do domínio não. Pode até ser também do domínio, mas o domínio e da imagem dessa função, né? Porque esse, por exemplo, é o nosso domínio. E aí a gente está vendo qual vai ser a imagem da função, dependendo do m nesse caso. Quer ver? Vamos ver a b agora. A b, ele fala assim, ó, o seno de x, ele é igual a 2m mais 1. E o ângulo, ele está variando, e também não tem, de π a 3π sobre 2. Então a gente está pensando no seno. Beleza, seno varia de menos 1 a 1, né, para toda a volta. Mas aqui para o intervalo que ele está dando que é π, que é daqui, até o 3π sobre 2. Ou seja, isso aqui é o terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o seno ele varia de menos 1, né, que é esse valor, é o menor valor que ele pode ter, até o zero. Lembra que o seno é um arco que, por exemplo, está aqui, ele vai ter que ter um correspondente que está aqui. Esse é o valor de seno dele. Se esse meu arco estiver aqui, o correspondente dele ele vai estar aqui. E assim por diante, tá bom? Ele vai estar aqui. Ou seja, esse valor do seno, esse seno de x, ele tem que estar variando de menos 1 até zero. Deixa eu tentar fazer uma pegadinha com Então, você. Murilo, Oi, você troca, no caso, o ângulo está em radiano, né? Você tem que tá. pegar esse ângulo que está em radiano, fazer o seno dele e colocar lá. É, exato. Esse ângulo que está aqui, ou é como se fosse o limite, assim. Você começa no π e vai até o 3π sobre 2. Então você começa aqui no π e tem que ir até o 3π sobre 2. Todos os seus ângulos eles estão variando nesse intervalo. Então, se eles estão variando nesse intervalo, essa galera que está aqui no terceiro quadrante. Toda essa galera que está no terceiro quadrante, como eu estou pensando em seno, eu tenho que ver qual é o correspondente que vai aparecer no eixo y. Então, no eixo y, que é o seno, para todos esses ângulos que estão no terceiro quadrante, seus correspondentes y vão estar variando aqui, ó, nesse pedaço. E esse pedaço, ele vai de quanto a quanto? Ora, pensa no eixo y. Ele vai do zero até aqui, que é menos 1. Então, o que eu digo? Olha, o seno, ele está variando de menos 1 a 0, desculpa, né, em ordem crescente. De menos 1 até 0. E aí a pegadinha era nesse sentido, por exemplo. Se eu botar o igual aqui, eu tenho que colocar o igual aqui ou aqui? Ele vai ser maior ou igual a menos 1 ou ele vai ser menor ou igual a 0?
Digam para O mim. zero? Vai ser menor ou igual que o zero. Exatamente. Por quê? Porque é só aqui no π que o seno vai dar zero. Sacou? Esse aqui é o lance. Vocês entenderam? Fala de novo, Murilão. Falo sim. Olha aí o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, vem comigo, Aline. Essa parte de você identificar qual é o intervalo dele, tá tranquilo? De menos 1 a 0? Você entendeu direitinho? Sim, Massa, né? sim. Escrevi aqui. E aí o que eu estou dizendo? Se eu colocar o igual aqui no π, aonde eu vou colocar o igual? Aqui ou aqui? No menos Tá, 1 ou no no zero. 0? No No zero, que é o 0. correspondente. Exatamente, porque é o seno de π que vai dar zero. Mas qual o Entendeu? motivo do igual? Ah, não, só pra gente fazer, pra eu tentar fazer uma pegadinha com vocês. Não tem o igual, né, Tá. no exercício. Foi só pra fazer uma pegadinha. Tá. É só pra Só pelo fazer conceito. o teste, é. Tá. Exatamente. Aí, o que a gente vai fazer depois disso? Aí acabou o nosso exercício, velho. Porque a gente vai fazer o mesmo procedimento do anterior. Olha lá, Ian, vou fazer desse jeito sem separar. O seno de x ele é 2m mais 1, então aqui eu vou colocar 2m mais 1, que é menor do que zero. E aí eu vou primeiro somar menos 1 em todo mundo. Né? Por que somar menos 1? Para assumir que esse cara daqui. Então vai ficar menos 2, menor do que o 2m, que é menor do que menos 1. Vê aí se entendeu. Já fiz até a conta ligeiro, né? Acho Desse que jeito. agora estamos indo melhor agora. O que você faria aqui agora, Ian? Para isolar o m. Ou podem ajudar o Ian também, se vocês quiserem. O que Peraí eu que eu vou deveria... ter que virar a tela aqui para poder ver, que senão meu rosto atrapalha ali. Tá, Eu tô no não, de boa. celular e na hora que você coloca na tela grande, fica as carinhas ali no canto. Mas me digam aqui, ajudem o Ian. O que eu deveria fazer para isolar o m aqui? Dividir por 2. Dividir por 2. Eu vou dividir todo mundo por 2, vai ficar menos 1, que é menor do que m, que é menor que menos meio. Veja aí se vocês entenderam. Deixa eu só ver ali qual era o exercício. Opa, peraí, quem tem piscina aí? Que agora eu vi piscina e interessei. Deixa eu ver, 32B, então esse já foi. E aí eu não consegui fazer um exercício da atividade 5. A atividade 5 é a nova. Tá. Que é essa, né? A atividade 5 é essa, não é? Essa é a atividade de função. Essa aqui é a atividade de função, sim. Esse do 31 deu certo? Esse 31, esse aqui também é importante. Vocês conseguiram fazer o 31? Eu passei esse 33 também, né? Esse 33 é excelente. Esse aqui tem muito cara de exercício da Unicamp, esse 33. Bem, eu vou fazer mais um tiquinho aqui, então. Eu vou fazer ainda desse exercício. Já vou fazer tudo. E aí já agiliza essa parte. A outra parte de identificar os ângulos lá, que era super mecânica, deu certo? Vocês conseguiram fazer da atividade da semana passada? Que não era difícil, né? Mas você tinha que, nossa, fazer um monte de exercício igual para... Onde o objetivo era, de fato, que vocês decorassem, jovens. Não vou enganar vocês, não. Então, ó, na C, seno de x é igual a 3m menos 2 sobre 4. E ele fala que esse x está variando do 3π sobre 2 ao 2π. Legal. Quadrante que é esse aqui? Vocês estão aí? Onde estão vocês? É o quarto? É o quarto quadrante.
Isso. Quarto quadrante. Então, deixa eu colocar aqui. Esse aqui é o quarto quadrante. Lindo demais. No quarto quadrante, esse seno varia de quanto a quanto? No quarto quadrante. De quanto a quanto? De 270 até 360? 270 a 360. Fantástico. Qual é o valor do seno de 270? Menos 1? Menos 1. E o seno de 360? 0. Então, a variação do seno é de menos 1 a 0. Fechou? E a gente segue esse procedimento aqui. Coloca esse rapaz aqui. Ah, deixa eu fazer só a pegadinha. Se eu coloco aqui o igual, onde eu vou ter que colocar o igual? Aqui? Se igual tiver aqui no 2π, aonde eu coloco zero. igual? No 0. Exatamente. No 0. Porque se ele está no 2π, eu tenho que pensar quanto é o seno de 2π? 0. Então ele tem que estar aqui também. Fechou? Eu vou deixar ele aí porque não fede nem cheira para a nossa resolução. Ô, Murilo, Oi. agora eu buguei aqui, não entendi o que você fez nisso daí, não. Quando eu coloco esse amarelinho aqui, Ian, na verdade é só para fazer um teste com vocês, sabe? Tipo, para saber se vocês sabem. Coloquei o igual aqui, aonde vai ficar refletido nesse intervalo aqui de baixo. Não, Então não tem. tô falando do como você resolveu, não entendi. Como eu cheguei no 0 e 1 ali? Que tava 3π sobre 2, e ficou menor que menos 1 maior, menos 1 menor do que 3m sobre menos 2, Ah, menor legal. que Então, 0. isso. Não Mas entendi. observa uma coisa. É o x, é o ângulo, é o arco que está entre 3π sobre 2 e 2π. Aqui não é o arco, é o seno do arco. Ok. Sacou? Então, vamos vir no ciclo trigonométrico. Tá aqui. Vou desenhar o ciclo trigonométrico. Tá aqui ele. E aí eu vou pensar assim, tá? Os ângulos que ele me deu, 3π sobre 2, tá aqui o 3π sobre 2 e tá aqui o 2π. Desse jeito. Legal. Os ângulos, então, e os arcos, eles estão nesse quadrante aqui, ó. Esse quadrante que eu estou me referindo, que é o quarto quadrante. Nesse quarto quadrante, todos os correspondentes no eixo Y, eles estão variando de 0 até menos 1. É isso que eu estou querendo. Então, tipo, esse amarelinho, Ian, é essa inequação que está aqui, essa desigualdadezinha aqui. Tá bom? É isso aqui. O amarelo. Em rosa, eu vou escrever isso aqui. Em rosa, ali no ciclo trigonométrico, é essa representação aqui, ó. É isso que eu estou procurando. Que, usando uma notação que vocês viram também no primeiro ano, isso aqui é bolinha aberta e isso aqui é bolinha aberta. Ambas são bolinhas abertas. Por que que ambas são bolinhas abertas? Pelo simples fato... Vou até abrir essa bolinha aqui. Pelo simples fato de não ter o igual aqui. Se não tem o igual, é bolinha aberta. Fechou? Se não tem o igual, é bolinha aberta. Essa é a ideia. Ficou claro? Vê aí. Agora eu entendi. Então é como se se o círculo trigonométrico tivesse virado o gráfico de função. Pode ser. E aí, por exemplo, quando eu coloquei esse igual aqui, significa que no amarelinho eu fechei essa bolinha. Se eu fechei essa bolinha, eu vou me perguntar, quanto que é o seno de 2π? Você vai falar 0. Então eu tenho que fechar essa bolinha também. Por isso que aqui tem o igual. Entendi. Tá bom? Aí depois que você fez isso, velho, virou resoluçãozinha normal. Resoluçãozinha assim. Primeiro eu vou multiplicar todo mundo por 4,
Então vai ficar menos 4, menor que 3m menos 2, que é menor do que 0. Fiz isso para eliminar esse 4 daqui. Agora eu vou somar 2 em todo mundo. Todo mundo eu vou somar 2 para sumir com esse cara. Então vai ficar menos 2, menor que 3m e 2. E agora para sumir com esse 3, para isolar, para achar só o m, esse m ele vai ter que estar entre menos 2/3 e o 2/3. Deixa eu fazer um extra desse exercício aqui, ó. O extra que eu vou querer, mesma coisa, mesmo intervalo, mesma expressãozinha, só que agora eu vou pensar assim, ó. Se fosse o cosseno de x sendo igual a 3m menos 2 sobre 4. O x variando no mesmo intervalo, fechou? 3π sobre 2, x 2π. O que muda daqui? Esse cosseno de x, ele está variando de quanto a quanto? De 0 a 1? De 0 a 1. Fantástico. Ele vai estar variando de 0 a 1. Ô Ele Murilo, só uma Oi. dúvida que eu tenho. Diga. Todo exercício que você for passar, ele vai pedir esse intervalo, né? De 0. Se o x está entre 0 e π sobre 2, π entre π e 3π sobre 2, sempre vai ser esses ou vão ser outros? Normalmente, esse livro ele quis colocar um exercício desse jeito para deixar um pouco mais difícil, mas normalmente sempre de 0 a 2π. Então ele vai variar de menos 1 a 1. Ah, é? Mas assim, agora, se ele não colocar desse jeito, ele sempre vai colocar um ângulo que a gente conhece. Só Como essas 4 opções, né? Não, ele pode colocar outros também, outros valores, Tipo, quer ver? 30 graus? Mas tem que ser coisa que a gente conhece, então tipo 30, Uhum. 45, 60 e os simétricos. Por exemplo, se a gente fosse nesse exercício, e nesse exercício ele colocasse um outro, por exemplo, ele colocasse assim, ó, vamos pensar outros valores. Vamos pensar aqui, ó. Eu estou pensando em cosseno, pode ser cosseno, e aí eu vou colocar esse cosseno variando de π sobre 3 até... Pode ser 2π sobre 3, sem problema. Então eu quero um cosseno, quero saber qual é o valor de m, sabendo que o x está variando de π sobre 3 a 2π sobre 3. Então você vai pensar, porra, cosseno? Tá. Quanto que é o cosseno de π sobre 3? Cosseno? Cosseno é de 30, né? O π sobre 3? Π sobre 3 é o 60. Ah, o 60 é meio. Meio. Então, eu vou colocar aqui como se fosse uma roubadinha. Aqui vai ser meio. E quanto que é o 2π sobre 3, que é o 120? Meio também, não é? Não, é menos meio. Fantástico, é menos meio. Então, esses valores de cosseno vão ter que variando de quanto? De menos meio até meio. Então todo exercício vai ter que fazer essa conversão, né? Todo exercício vai ter que fazer essa conversão. Se ele te der esses intervalos específicos, sim. Uhum. Normalmente, ele não dá o intervalo. Ele fala para qualquer real. Para qualquer real, tanto seno quanto cosseno, de menos 1 a 1. Então, se ele não desse isso, né, se ele não desse os intervalos, seria de cara colocar, então, cosseno de x está variando de menos 1 a 1. Você ia de cara fazer isso. E aí o resto do procedimento é álgebra, deixa de ser trigonometria. Aí é tudo álgebra. Fechou? Não tem muito erro Murilo. assim, não. Oi? No outro que você tinha feito, antes desse que você fez em azul, eu tinha colocado que ia ficar que o cosseno de x ia estar entre 0 e 1. Por que que ele deu essa mudança só por trocar o cosseno? É por causa que ele fica em outro quadrante ou não tem nada a ver? Peraí, deixa eu pensar. O que você fez está certo.
Nossa, deu pau num áudio aí. É o meu? Ah, do Ian. Não. Oi, Ian, teu Ó. áudio deu merda. Ah, foi mal. Tá me ouvindo agora, Bruno? Deu merda. Deu merda. Não, o que você tinha feito, Ian, estava certo, né? O que a gente queria era nesse mesmo intervalo, de 3π sobre 2 a 2π. Nesse intervalo de 3π sobre 2 a 2π, o cosseno ele é positivo. Então ele vai variar de 0 a 1. Você está certíssimo. Para esse novo intervalo, eu estou colocando aqui, ó, 60, e a bolinha aberta, 60, que é o π sobre 3. E aí a gente tem o 2π sobre 3, que está aqui também com bolinha aberta, porque não tem. E aí eu estou querendo saber quais são os valores de m para essa galera que está variando aqui, ó. E esses são os ângulos, de π sobre 3 a 2π sobre 3. Agora, os valores de cosseno, esses valores de cosseno estão variando de quanto? De menos meio até meio. Então, o cosseno ele está aqui, ó, no eixo x. E ele está variando de menos meio a meio, que é o que a gente colocou aqui. E aí, para resolver o exercício, é só você colocar aqui, multiplicar por 4, fazer os mesmos procedimentos. Aí fica exatamente igual essa primeira parte aqui. Fechou? Ah, entendi. Eu não sei se eu já começo a dar uns toques para vocês. Bem, enfim, que outros exercícios vocês querem? Tem mais algum? Ô, Murilo, você pode fazer algum da 31? Lógico, da 31, faço sim. Então, deixa eu pegar uma luz. Esse da 31 é capaz até que eu use o meu GeoGebra para mostrar para vocês como é que funciona esse trem. Deixa eu só colocar aqui. Aí eu já vou ensinando até uns procedimentozinhos para vocês de como trabalhar com a função trigonométrica, com a seno e a cosseno. Então tá aqui, ó. Essa é toda 31. Em cada item, determine os valores de x, sabendo que desse jeito. Então, cosseno é isso, dá o intervalo, barabim, barabum. Olha o que é que eu vou fazer. Nossa, eu vou estourar agora. Brilhe. Fazer de outra cor. Eu vou fazer o gráfico de uma função aqui. Então, essa aqui vai ser a minha função, a primeira, o item A. Bota aqui, item A. Olha como é que eu vou fazer. Então, uma coisa é... A pergunta nada a ver. Em física, vocês veem ondulatória? Vocês já viram ondulatória em física? Não, né? Não viram, não. Então, vocês vão ter um primeiro contato com ondulatória aqui comigo. Bem superficial, porque, enfim, a gente vai usar a função seno para ajudar a gente nessa parte. E a função cosseno, as funções trigonométricas. Então, isso aqui é um plano cartesiano, um eixo x imenso, um eixo y aqui pequenininho, vocês vão ver por quê, tá certo? E aí, eu vou desenhar essa função aqui, ó, f de x é igual ao cosseno de x. Então, como a gente viu agora de pouco, o cosseno de x ele tem um valor máximo que é 1, um valor máximo que é 1, e por isso eu vou desenhar essa retinha amarela para identificar esse valor máximo 1. E um valor mínimo menos 1. Significa que qualquer desenho que eu possa fazer para representar o gráfico dessa função cosseno, ele tem que estar limitado por esse valor máximo 1 e esse valor mínimo menos 1. Eu sei lá como é que vai ser o desenho, por enquanto, não sei como é que vai ser esse desenho, mas tem que estar limitado bonitinho nesse intervalo de menos 1 a 1, porque é o mínimo e o máximo que ele pode atingir, certo? Isso é a imagem da sua função, ou seja,
a imagem dessa sua função cosseno, e guardem também que a seno também é assim, é sempre de menos 1 a 1. Tá bom, vamos continuar. Murilão, bem, imagem tá aí, tá fácil. Quero saber o domínio agora. Olha como é que eu faço. Para eu fazer esse domínio, eu vou colocar pontos importantes. Talvez algo que seja o mais difícil, eu não tenho dúvida que seja isso, é pensar no ciclo, trazer as informações do ciclo para o gráfico da função. Então, é agora que o ciclo torna-se, de fato, uma grande ferramenta para a gente. Ele é só ferramenta. Então, eu vou pensar aqui assim e vou desenhar aqui pontos importantes do nosso ciclo. Quais são esses pontos importantes do nosso ciclo? Π sobre 2. É como se eu estivesse girando. Então, aqui é o 0. Eu vou π sobre 2. Aqui é o π. Aqui é o 3π sobre 2. Aí a gente chega no 2π, porque não sei se vocês perceberam, mas é π sobre 2, soma mais π sobre 2, 2π sobre 2, π. 3π sobre 2, 4π sobre 2, que dá 2π. Venho para cá, 5π sobre 2. Vem para cá, 6π sobre 2, que é 3π. Vem mais um pouquinho ele vai para 7π sobre 2. Vem mais um pouquinho, ele vai para 8π sobre 2, que é 4π. Só que vocês vão falar assim, Murilão, malandro, 4π ele já deu uma volta. Eu falo, ele já deu duas no 4π, né? Aqui é como se ele tivesse girado uma e aqui ele girou outra. Fala comigo, vocês entenderam isso que eu falei? Até aqui? Sim. Massa. Então vamos pensando junto assim, ó. Tá, a função cosseno, eu vou fazer em verde. A função cosseno, quando o ângulo é 0, qual é o valor dela? Quanto que dá o f de 0 aqui? Qual o cosseno de 0? Acho que é 1. E você acerta. Aí, ó, 1. Continua. Quanto é o cosseno de π sobre 2? Cosseno de 90 lá em cima. 0. 0. E o cosseno de π? Menos 1. Menos 1. E o cosseno de 3π sobre 2? 0. 0. E o cosseno de 2π? 1. E como a parada é periódica, e aí é isso que eu queria mostrar para vocês, ela é periódica, porque ela volta. Então, quando você está falando aqui, ó, 5π sobre 2, o 5π sobre 2, ele é congruente a quem? Ele é congruente ao π sobre 2. É como se você retirasse esse pedaço daqui e colasse ele aqui na frente. Porque o 5π sobre 2, ele ocupa o mesmo lugar que o π sobre 2 no ciclo trigonométrico. Então você já pode dizer que isso aqui vai ser 0, o 3π ele vai ser menos 1, o 7π sobre 2 ele vai ser 0 e o 4π ele vai ser 1. Essa função, ela é essa ondinha aqui, assim. Eu vou botar no GeoGebra para vocês verem que é muito mais bonito do que isso que eu estou tentando fazer aqui. Ela é o que a gente chama de função periódica. Aí, ó. É uma função periódica. E o período dela é de 2π. De 2π em 2π ela vai se repetindo. Ela é desse jeito. Tá, Murilão. Puta rolê, mano. Eu sei, foi mal. O que o exercício quer aí? Que eu nem sei o que ele está querendo. Ele quer saber quais são os ângulos que vão dar cosseno raiz de 2 sobre 2. Você fala, puta, de graça. Quem que vai dar cosseno raiz de 2 sobre 2? É o 45. Tem mais? Tem mais um. Quem que vai dar cosseno raiz de 2 sobre 2? Quer que eu desenhe o ciclo? 315. Ótimo. Tá aí.
Ah, sim, mas ele não quer para esse intervalo de 0 a 2π. Sabe para onde ele quer? Ele quer aqui, ó. Ele quer de π sobre 2 até 5π sobre 2. Ele quer isso aqui, ó. Ah, olha que safadinho. Então ele quer nesse intervalo aqui o ângulo que vai dar cosseno raiz de 2 sobre 2. Quem consegue dizer para mim quanto é mais ou menos raiz de 2 sobre 2? Um valor aproximado. Vamos ver. Raiz de 2 é 1,4. 0,7. 0,7. Então, vou pegar aqui, Rafa, mais ou menos aqui, ó. Droga. 0,7 e vou passar uma reta. Essa reta vai me representar o 0,7 aproximado, que é o raiz de 2 sobre 2. Aonde que eu vou ver no gráfico verde do cosseno valores raiz de 2 sobre 2? Aqui, ó. Aqui e aqui. E aqui. E onde mais eu quiser, continuando. Aí você vai falar assim, não, Murilão, mas não são todos esses. Eu falo, por que não são todos esses? Porque ele quer só nesse intervalo de π sobre 2 a 5π sobre 2. Então é esse ângulo e é esse ângulo. Falou, entendi agora. Então vamos por partes. Eu vou fazer aqui, vou marcar esse rosinha, porque como acho que foi o Rafael que falou, aqui a gente tem o π sobre 4. Quem é o π sobre 4, Murilão? É o 45 graus. É ele que vai me dar cosseno raiz de 2 sobre 2. E quem mais? Esse outro aqui, que é o 7π sobre 4. 7π sobre 4 também vai me dar. Por que ele vai te dar? Volta no ciclo. Esse é o lance. Essa é a grande dificuldade da trigonometria. Esse ciclo trigonométrico tem que ser uma tatuagem mental, velho. Você tem que saber ele, sonhar com ele, sei lá. Porque você vai fazer isso toda hora, toda hora. Você vai vir aqui no ciclo, e aí você vai ver assim, ó, quem tem cosseno raiz de 2 sobre 2? Cosseno raiz de 2 sobre 2 é o π sobre 4. Mas é só o π sobre 4? Não. É o π sobre 4 e o 7π sobre 4. Pô, Murilão, vou ter que saber de cor. Vai ter que saber de cor. Não tem pra onde correr, velho. Não tem pra onde correr. Tá, mas e esse aqui da frente, Murilão? Porque esse aqui da frente tá no intervalo e ele é maior que 2π. Ele é o 2π mais π sobre 4. Quanto que vai ser 2π mais π sobre 4? 9π sobre 4. Nossa, mas você fez a conta rápido, Murilão. É que eu não fiz conta, né? Eu fui aqui, ó. 1π sobre 4, 2π sobre 4. 3π sobre 4, 4π sobre 4. 5π sobre 4, 6π sobre 4. 7π sobre 4, 8π sobre 4, 9π sobre 4. Fechou? Essa regularidade vai acontecer sempre. Então, quais são os ângulos que eu quero desse intervalo? Os ângulos que eu quero desse intervalo é o 7π sobre 4 e o 9π sobre 4. São eles que vão ter cosseno raiz de 2 sobre 2 nesse intervalinho de π sobre 2, até 5π sobre 2. Louco, né? Ô, Murilão, agora você me quebrou aqui. Porque eu tava entendendo até na hora que você falou que a gente ia encontrar o 0,7, ele equivale a esses 4 intervalos ali, né? Esse daqui o primeiro e o outro. Como que você descobriu que o primeiro era π sobre 4? Porque eu fui na tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, a raiz vem depois do 3 e do 2. E aí eu sei que o cosseno de 45 é o raiz de 2 sobre 2. Então eu começo por ele. Eu sei que quem tem cosseno raiz de 2 sobre 2 é o 45. É o π sobre 4. Ah, entendi. Só que eu sei Aí que o que fala? Eu esqueci a palavra agora. simétricos. Isso. Os simétricos vão dar o mesmo valor também. 7π sobre 4. Porque nessa divisão que eu fiz, veja, esse aqui é o primeiro quadrante, todos os ângulos do primeiro quadrante.
Por isso que eu faço essa divisão em 4 partes. Aqui, ó, esse pedacinho é o segundo quadrante. Este outro peda, que vai até o 3π sobre 2, é o terceiro quadrante. E aqui vai estar todo mundo do quarto quadrante. Tá aí, ó. Fechou? Entendi. Ô, Murilo, só mais uma coisinha. Diga. Esse gráfico que você fez aqui lembrou transmissão e lembrou onda? Tem a ver É. alguma coisa ou Não, não? tem tudo a ver, cara. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. É porque eu não sei quando vocês veem ondulatória e física, mas tem tudo a ver. Eu lembro que tinha um aluno meu que estava no outro colégio. E ele é DJ, ele compõe umas músicas e tal. Aí ele estava falando que para ele compor umas músicas no estilo daquela da abertura do. Com sintetizador, né? Da abertura do Stranger Things, ele ficava misturando ondas sonoras, assim. Ele não ia pelo som só, ele ia pelas ondas sonoras e ia misturando essas ondas sonoras. E aí ia fazendo esse bom 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 bom. Bem legal. Entendi. Entenderam? Vamos fazer um B desse 31? Porque aí o B tem o seno. Pode ser? Então, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Esse formato de equação, desculpa, de gráfico, assim, começando pelo 1, desse jeito, é o formato da função cosseno. Tá bom? A função seno é muito semelhante, só que ela começa aqui pelo zero. A gente diz que esse tipo de função ela é chamado de função par, porque ele é simétrico em relação ao eixo y. Todo gráfico que é simétrico em relação ao eixo y a gente chama de função par. Bem, deixa eu limpar isso aqui, pegar um outro e vamos fazer o B. Burilão, tem um jeito mais simples de fazer isso, não tem? Ninguém me perguntou, mas tem. Você vai explicar? Eu vou. Então eu vou até explicar já. Ah, não, isso é questão da Unicamp. Vou até explicar já, talvez um jeito, não sei se é mais fácil, vocês que vão ver agora nesse exercício, que é a equação. Isso que a gente está fazendo, desse jeito, eu estou resolvendo a equação pela análise do gráfico, sacou? Mas a equação trigonométrica também é assim. Você vai pensar assim, ó, como é que a gente resolveria esse exercício por uma equação? Então, deixa eu trazer aqui, ó. Cosseno de x é igual a raiz de 2 sobre 2. E você vai pura e simplesmente dizer o seguinte, toda vez que for uma equação de cosseno, você vai aqui, ó, cosseno de x. Quem é o ângulo cujo cosseno da raiz de 2 sobre 2? O primeiro, primeira representação, tá aqui, ó, 45. Então tá aqui, ó, cosseno de 45 graus. Ou esse cosseno de x, ele é cosseno de 315 graus. Então você vai dizer assim, ó, a solução vão ser valores de x que pertencem aos reais, tais que esse x ele é igual a 45 graus mais k vezes 360, ou esse x ele é igual a 315 graus mais k vezes 360. E agora eu vi que eu resolvi tudo em graus e a pergunta está em radianos, com k pertencente aos inteiros. Está aí. Essa é a estrutura da equação. E aí você vai só substituir o valor de k. Então, por exemplo, se o k for igual a zero, esse não entra. Mas esse entra. É mais ou menos isso que você vai ter que fazer. Ou seja, o domínio que você quer, esse x, ele está variando de 90 graus a 450 graus. Então você vai substituindo valores de k nessas soluções até encontrar uma solução. Então, por exemplo, se o k for igual a zero, o 45 não entra, o 315 entra. Se o k for igual a 1, isso aqui vai dar 405, porque vai ficar 1 vezes 360 mais 45.
405. Entra no intervalo. Se o K for igual a 1, aqui já ferrou, porque vai dar 675 e já passou do intervalo. Entenderam como é que funciona? Mas tem estratégias, por exemplo. Como é que se resolve a equação do cosseno? X é sempre igual a mais ou menos o ângulo θ mais K vezes 2π. Ô louco, Murilão, que isso? Você não achou que o X é 45? Aqui você tem o mais 45 e aqui você vai ter o menos 45. É sempre assim as soluções do cosseno. Mais e menos θ, sendo θ esse ângulo, mais K vezes 2π. Mas isso é o fim do nosso ano. Isso aqui vai ser, acho que começo de novembro, a equação trigonométrica. Mas é isso. Murilão, o K vezes 2π é número de voltas, né? Sim, piririm. Ah, mas a única coisa que eu entendi aqui é a solução, Murilão. É solução de equação, né? Que, por exemplo, quando a gente resolvia a equação de segundo grau, a gente ou não colocava, ou colocava assim, solução, sei lá, 2 e 3 as raízes. Colocava assim, né? Dependendo de para que conjunto que ele pedisse e tal. Ou se colocava solução, valores de x que pertencem aos reais, tais que x igual a, sei lá, 2 ou x igual a 3. É a forma de representar uma solução de uma equação. Para a equação trigonométrica, isso aqui é a forma de representar para todos os números reais. Então, porque como ele é periódico, como a gente pode perceber aqui, sempre vai ter respostas infinitas e repetitivas de acordo com uma ordenação. Então, como é que se dá essa ordenação? Ele vai ter que ser 45 mais 360. Veja, se eu marcar aqui o 45, π sobre 4, somar 360, eu chego nesse cara. Se eu somar mais 360, eu chego no próximo. Ele é sempre de 360 em 360. E a outra solução é o 315, que é o 7π sobre 4, mais 360. Você chega na outra resposta de novo. Então, para representar essa periodicidade, a gente coloca esse K vezes 360. Isso interpretando pela função ou interpretando no ciclo como voltas completas que você dá, e o posicionamento desses arcos vão ser os mesmos no ciclo trigonométrico. Então, o 45, o 405, todo mundo vai estar no mesmo lugar. Todo mundo vai estar no mesmo lugar. Fechou? Fechou. Vamos ver agora esse outro agora. Epa. Aqui, ó. Vamos fazer a B, que é para o seno. Então, olha como é que é o meu procedimento de construção desse gráfico. Vocês vão ver que eu sempre sigo os mesmos procedimentos. Aqui, ó. Sabe quem eu nunca mais vi aqui na aula? Annalise. Vocês têm notícia da Annalise? Ela tá bem? Nunca mais vi a Annalise. Ó, vou trazer aqui aquela parada que eu te falei que é o limite, né? Ele só vai até o 1 e o menos 1, tá aí, ó. Traz aqui. São os limites. Cara, meu gato tá miando em algum lugar, eu não tenho ideia de onde ele tá. Tá aí, ó. Então, esses são os valores máximos e mínimos. Então, aqui é menos 1, aqui é o 1, é o máximo que ele pode atingir. E olha o que eu vou fazer, a mesma parada que eu fiz no outro. Então, eu venho aqui, ó, π sobre 2. Eu venho aqui, ó, pum, π. Eu venho aqui, ó, pum, 3π sobre 2. Eu venho aqui, ó, pum, 2π. Eu venho aqui, ó, pum, 5π sobre 2. Eu venho aqui, ó, pum, 3π. Eu venho aqui, ó, pum, 7π sobre 2. Eu venho aqui, ó, pum, 4π. E se quisesse continuar, dava. Tá aí. Por que você faz isso, Murilão? Só, velho, para eu poder organizar isso aqui por voltas completas, que é o período, e os quadrantes. Murilão, vai ser sempre assim, sempre que for a função seno ou a função cosseno. A gente vai ver que tem algumas variações que a gente pode fazer com outras funções. Então, sempre que for a função f de x igual a seno de x, que é a que eu estou querendo utilizar aqui, funciona, tá bom? E vamos pensar na função seno agora, para eu poder desenhar ela. Lembra lá, no zero, seno de zero vai dar quanto?
Seno de 0, 0. E seno de π sobre 2 vai dar 1. E seno de π, 0. 3π sobre 2 menos 1 e de 2π, 0. Ou seja, ela também é uma ondinha, só que ela começa do 0. E acho que aqui vai ficar meio ruim, não vai ficar muito proporcional. Aí, ó. Ela é desse jeito. E no 5π sobre 2, que é o congruente do π sobre 2, mesma coisa. Ela vai estar aqui, ó, no 1. Vou botar aqui. No 3π, que é o congruente do π, é 0. 7π sobre 2 menos 1. E ele vai fazer assim, ó. Não. Tá aí, ó. Fica desse jeito. Esse é o gráfico da função seno. O que ele quer da gente? Um seno que dá menos meio. Então eu vou vir aqui. Ô, burro. O seno que dá menos meio. Quando que vai dar menos meio? Vai dar menos meio nesse ângulo, que eu não sei ainda. A gente vai ter que saber qual que é esse menos meio. Vai ter que dar nesse ângulo. Vai ter que dar aqui. E vai ter que dar aqui. Todos esses lugares dá menos meio. Alguém consegue dizer para mim qual é esse ângulo aqui, ó, que dá menos meio? Esses dois, pelo menos. Porque, veja, esse aqui, essa divisão é a divisão do primeiro quadrante. Isso aqui eu vou dividir em segundo quadrante. Então ele vai dar um menos meio aqui, ó, no Olha, é terceiro um dos quadrante. simétricos de 30, não é? Simétrico de 30. E é o simétrico de 30 no terceiro quadrante. Ai, não sei. 210? 210 em radianos. Ah, esqueci ele em radianos. Mas é o Não, 210. não lembrei. Mas o 210 tá certo? Tá. Então? Tá, só não 210 tá lembro ele em certo. radiano. Como é que era mesmo? Como é? 210 em radianos. 7π sobre 6. E quanto que é? E esse aqui? Que ângulo que é esse aqui? Simétrico do 30, mas no quarto quadrante. Uhum. 330? 330. Quanto é ele em radianos? Nossa, o radiano me quebra. Eu não memorizei todos ainda. Cara, Acho esse É que. 9 pi sobre. 11π sobre 6. Ah, entendi. Agora que a giripoca vai piar. Olha aí. Sou muito agroboy. Fala uma coisa pra mim. Quanto que vai ser aqui, ó? Nossa. Você pode só dizer pra mim como é que eu tenho que fazer pra chegar ali. Ou se você quiser fazer em graus também, tanto faz. Se eu quero a info de como eu chego ali. Ah, dá para usar aquele lance do mais ou menos θ com mais o k vezes 2π. Sim, pode usar. Esse aqui, esse ângulo, ele é congruente a esse ângulo. A diferença entre eles é de quantos radianos ou de quantos graus, tanto faz, me diga. A distância em radiano seria de. Nossa, Murilo, tá tenso pra mim aqui. Fazer em radiano, eu começo a pensar assim e eu não consigo chegar no Não, valor em radiano. não, de boa. Então vamos fazer assim, ó. Vamos pensar em graus. Ali é o 210, certíssimo. Aqui é o 210. Esse aqui Beleza. tem que ser o congruente dele. Qual é a distância deles? Em graus. Pode ser em graus também. É de 210, o 2π é 360. Aí, 360. Então isso aqui, a distância dele em radianos é 2π. Em relação a esse 7π sobre 6, eu tenho que somar 2π. Então entendi. essa parada tem que ser 19π sobre 6.
Murilão, você não pode fazer aquela paradinha que você fez também? Não funciona aqui? Funciona mais ou menos, porque aqui, ó, no primeiro quadrante, ele é o π sobre 6. No segundo quadrante, ele está aqui, que ele é o 5π sobre 6. Vocês guardarem 7π sobre 6, 11π sobre 6. Vocês estão vendo de quanto em quanto ele está caminhando? Aqui ele andou 4, aqui ele andou 2, aqui ele andou 4. Ele tem que andar 2. Então aqui ele vai ter que ser o 13π sobre 6, ele anda 4. Aí ele vem para cá, pro 17π sobre 6, aí ele anda 2. 19π sobre 6, aí ele anda 4. 23π sobre 6. Essa é a forma com que ele anda. Porra, mas eu não ia fazer isso nunca. Não tem problema. Só saiba que ele vai andando. Você encontrou esse ângulo? Para encontrar o congruente ali, soma 2π, que foi o que eu fiz. Achou aqui 11π sobre 6? O congruente dele ali, você vai ter que somar 2π. Essa é a lógica. Pô, achamos todo mundo? Não, quase todo mundo. Por que quase todo mundo? Porque você tem que ver que intervalo que ele quer. Qual o intervalo que ele quer? Ele quer de 2π até 7π sobre 2. Então ele quer, ó, daqui do 2π, começa aqui e termina aqui, ó, 7π sobre 2. Quantas soluções desse problema você tem nesse intervalo? Que vai de 2π a 7π sobre 2. Só essa. Só essa que vale 19π sobre 2. Aí, ó. Feito? Feito, agora entendi. Muito louco esse aí. Deu bom. Minha sugestão é que vocês façam esse 31 desse jeito que eu fiz. Então, qual é o procedimento? Faz o gráfico, põe 4 divisõezinhas para cada 0 a 2π, faz nessa mesma estruturinha, porque é o melhor jeito, é o mais eficiente. Eu faria isso no vestibular? Não, você não faria isso no vestibular. Você ia fazer isso muito mais rápido respondendo por uma equação. Mas, para você compreender como é que é o comportamento dessas funções trigonométricas, essa é a minha sugestão. Tá certo? Tanto é que eu acho que eu deixei 3 exercícios, o 31, o 32 e acho que o 33, que é um desafio, ele é parecido com uma questão da Unicamp. Tá? Então, só isto. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Dia 7 é feriado. Eu posso soltar a atividade dia 7 ou vocês preferem que eu solte dia 8? Solta no dia solta 7 mesmo. Não faz diferença. Eu pensei em soltar dia 7 mesmo, mas a minha sugestão é que vocês descansem dia 7. É só para ficar... Para quem tem toque, ia ser ótimo, né? Porque aí fica tudo na segunda, não que eu tenha. Talvez eu tenha. Mas se não, acho que eu vou soltar na terça mesmo. Não aumenta nem diminui, porque você acha que vocês vão ter... Eu coloquei 2 semanas para fazer essa atividade. Então, acho que vai dar tempo. Não dá nada soltar dia 7, até porque não é pro dia 7, você só vai estar lançando o dia 7. Porque às vezes eu dei uma mancada com o CT, porque eu programo tudo, né? Eu deixo tudo programadinho. E, mano, eu errei os dias que eu solto toda segunda-feira, 8 horas da manhã. E pro CT, eu não coloquei o dia errado, soltei no domingo, velho, 8 horas da manhã. Nossa, fiquei com mó dó dos caras. Aí na hora eu já mandei mensagem. Gente, desculpa, não sei o que lá. Aí eu fiz, fiz 2 besteiras. Uma que eu soltei e depois eu ainda mandei uma outra mensagem, quer dizer, se o cara, acordou com o barulhinho do Classroom, já acordou meio puto. Aí ele falou, não, vou voltar a dormir. Aí eu mandei mensagem de novo. Aí ele acordou de vez. Aí já era. Depois você não tem toque. Nossa, aí eu já fiquei atormentado. Deixa eu parar aqui a apresentação. Murilão, e o Quarteto Fantástico, volta quando? Cara, a gente tá enrolando